Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai começar a nossa disciplina de biologia celular. E como é o primeiro dia de aula, o primeiro dia de videoaula, a gente vai dar uma introdução geral do porquê, o que é biologia celular, qual a importância de se estudar a biologia celular, quem descobriu a biologia celular e os métodos que a gente se utiliza para se estudar a biologia celular, tudo bem? Então vamos começar. Primeiro de tudo, biologia celular ou citologia é a mesma coisa, tá? E elas são uma ciência que estuda a célula como um todo. Então a gente vai estudar as particularidades de uma célula, todos os seus constituintes e como cada um desses constituintes se comporta individualmente e em conjunto, interagindo com os outros constituintes. Como assim? A gente vai estudar a célula, todos os seus componentes, todas as organelas, como cada organela se comporta sozinha e em conjunto com as demais organelas. Portanto, primeiro de tudo, significa que a biologia celular estuda a célula. Quem é a célula? A célula é aquela unidade, aquela estrutura ou aquela unidade básica de vida que existe, certo? Ou melhor dizendo, vamos parafrasear a literatura. É a menor unidade de vida existente. Isso é uma célula, tá? E como é que a gente descobriu a biologia celular? Como é que surgiu a disciplina biologia celular, né, citologia? Na verdade, ela surgiu, a história dela vem junto com a evolução da microscopia, porque a gente não enxergava coisas muito pequenas, mas à medida em que aparelhos foram surgindo para cada vez mais aumentar a precisão da visão e aumentar a magnitude da visão, a gente conseguiu enxergar estruturas cada vez menores. Então, com a evolução da microscopia, a gente tem a evolução da biologia celular. Então, por exemplo, o primeiro start foi a invenção das lentes de aumento. Então, com a lente de aumento, a gente já começou a descobrir um mundo um pouquinho menos observado por nós. E na sequência surgiu-se os primeiros microscópios, né? Aí aqui no slide mesmo, se vocês olharem, ó, o primeiro microscópio é de 1595, criado por Hans Janssen e Zacharias Janssen, né? E eles fabricavam óculos, então eles entendiam de lentes, e eles criaram o primeiro microscópio. Daí para frente, as observações começaram a aumentar. E daí veio Robert Hooke, que todo mundo conhece, que determinou que era uma célula, né? Falou que era uma célula, o cunho célula, que na verdade ele tinha observado a cortiça, que era um tecido morto, mas na época ele já tinha visto essa estrutura pequena e ele determinou como célula. Na sequência, a gente pode falar de Leeuwenhoek. Leeuwenhoek é sensacional, ainda mais para embriologia, porque ele também é um dos observadores mais interessantes. Porque ele foi o primeiro a observar células vivas. Ele observou seus próprios espermatozoides, que ele coletou. Vale lembrar que Leeuwenhoek, ele era epidemiologista. Na verdade, ele observava, eles eram muitas coisas, né? E ele observava, ele trabalhava com giardia. Então, quando ele observou os espermatozoides dele, ele achou que eram giardias e que ele estava infectado por giardia. Depois, ele foi ver que eram células diferentes e que eram células vivas oriundas dele. E aí, ele contribui para uma teoria da embriologia, que é a teoria do homúnculo, que os pequenos homens dentro dos espermatozoides, que só precisavam crescer. Mas isso é para um papo para uma outra aula. Vamos voltar aqui para a história da microscopia. Então é só pensar que surgiu o primeiro microscópio, que a gente fala, né, os menores microscópios. Na sequência já veio a observação de estruturas menores, veio Robert Hooke observando a célula, e aí Leeuwenhoek observando realmente uma célula viva, sua amostra, né? E na sequência a gente começou a ter já a história mesmo nascendo da biologia celular. Vários pesquisadores que começaram a observar a célula como um todo, as estruturas dentro da célula, as organelas especificamente. E aí nós temos dois pesquisadores que concomitantemente, que foi, gente, eu não sei se você falar direito, tá? Que é o Sheldon e o Schwann, um em 1838 e o outro em 1839, quer dizer, juntos, e um observando em células animais e outro observando em células vegetais. Eles observavam coisas semelhantes e eles criaram a teoria celular, que todo o organismo vivo é composto por pelo menos uma ou mais células. Então, que a célula é a menor unidade estrutural de vida. Olha o conceito aí que a gente conhece até hoje. Nasceu lá, em 1838 e 1839. Na sequência vieram outros pesquisadores que começaram a observar agora para dentro do núcleo, né? E daí eles começaram a ver os mecanismos de divisão celular
determinaram os mecanismos de mitose e meiose, e aí nasceu-se a teoria moderna celular, ou a teoria celular moderna. E ela nada mais é do que a reafirmação da teoria celular, que as células são unidades morfológicas e fisiológicas e que todos os organismos vivos possuem células. Que as propriedades de um dado organismo, na verdade, dependem daquelas dadas por as suas células que os constituem, que as células originam-se de outras células pré-existentes, elas não nascem do nada, precisa de uma célula pré-existente, e que a menor unidade de vida é uma célula. Por isso que vírus não é célula. Entenderam? Pronto, se a gente parar para pensar no microscópio em si, que foi avançando ao longo dos anos, o que a gente tem? A gente tem a descoberta e o desenvolvimento do microscópio óptico, seguido do microscópio eletrônico, e aí surge-se a biologia molecular para fechar com chave de ouro a observação das estruturas agora dos componentes químicos da célula, o trabalho de cada componente, de uma proteína, de um ácido e assim por diante. Por que é tão importante conhecer a biologia celular? Porque assim a gente consegue ver a diversidade celular que existe no nosso ambiente. Se vocês observarem as imagens aqui, são diferentes tipos de células coradas aqui em microscopia. E aí a gente tem que ter aquela seguinte visão. Como que o mundo se organiza? Ou melhor dizendo, como que o ambiente hoje se organiza? Qual é a organização geral das células? Nós temos dois grandes grupos celulares, os eucariontes e os procariontes. Isso aí eu acho que já é balela para vocês já ouviram falar, né? Qual a diferença dos procariontes e dos eucariontes? O envoltório nuclear, todo mundo fala do envoltório nuclear. Então, procariontes, eles são seres unicelulares, estritamente unicelulares, enquanto eucariontes podem ser unicelulares ou pluricelulares. Os procariontes não têm núcleo. E, na verdade, ele também não tem um monte de organelas, enquanto que os eucariontes têm um sistema avançado de núcleo e organelas, ou melhor dizendo, tem um sistema avançado de compartimentalização. É muito isso que a gente vai trabalhar na disciplina de biologia celular, quando a gente comparar, por exemplo, uma bactéria com uma célula animal. O que a gente vai enxergar é que a célula que eu vou mostrar agora, daqui a pouquinho, que a célula da bactéria é muito mais simples que uma célula animal. Ela é muito mais compartimentalizada, ela setoriza muito mais as atividades. É tipo uma indústria pequena e uma indústria grande, de grande porte. A gente consegue ver a diferença de uma com outra, entendeu? Então, aqui nessa figura, sempre trabalhar com as figuras, né? Então, aqui a gente tem os grandes reinos, né? Daqui, ó, o amarelo e o rosa são os procariontes, tá? Tanto eubactéria como a arqueobactéria. E o azulzinho aqui são os eucariontes, mostrando que filogeneticamente é uma evolução, né, gente? E todos são dependentes. Então, como eu falei, as células podem ser procariontes ou eucariotas, procariotas ou eucariotas. Procariotas, né? A gente vai ter lá as mesmas características, né? Ela é unicelular e as eucariotas uni ou pluricelular. E aqui eu tenho dois exemplos, a vegetal e a animal. E a gente vai trabalhar com essas daqui, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Mas antes de falar especificamente de células procariotas e eucariotas, vamos ter uma visão geral delas. Qual é o formato das células? As células normalmente são arredondadas, mas depende. Existem células discoidais, como os eritrócitos, existem células estreladas, como os neurônios, existem células extremamente esféricas, como o ovócito, existem células alongadas, né, como as células musculares e assim por diante. Então, dependendo da função da célula, é o formato dela, assim como a posição do núcleo. Normalmente o núcleo é central e esférico. Mas, dependendo da célula, se ela for uma célula que tem muita atividade secretora, o núcleo vai ficar mais basal, porque ela vai acumular muitos grânulos de secreção. Então, uma célula que é muito fusiforme, você acha que o núcleo vai ser redondo? Não, ele também vai ser alongado junto com a célula. Então, o núcleo celular, a posição do núcleo celular e o formato dele também variam de acordo com a função celular. A gente vai descobrir que tanto o formato, quanto o tamanho, como características celulares sempre variam de acordo com a função que essa célula tem. Então, vamos pensar nas células procariotas, tá? As bactérias, células unicelulares. Quais são as principais características dessas células? Primeiro, a presença de uma parede celular, de uma membrana plasmática. Então, a gente tem uma parede celular externa, uma membrana plasmática. A gente tem um DNA circular disperso no citoplasma, porque não tem envoltório nuclear. E ribossomos soltos no citoplasma. Cadê as organelas? Não tem. Então, vocês conseguem enxergar que não é só a ausência da carioteca.
é a ausência de um sistema de compartimentalização, de organelas mesmo, um sistema altamente eficiente. Já as células eucarióticas, tanto vegetal quanto animal, ela vai ter um monte de organelas, um monte de compartimentalizações, que é isso que nós vamos ver. Se a gente olhar aqui as células vegetais, a gente tem a parede celular, como as bactérias. A gente tem a membrana plasmática em volta. A gente tem aqui ó, um citoplasma, um citosol, né? Essas grandes estruturas aqui são vacúolos, tá? Vacúolos. Mas as células vegetais têm ó, um núcleo, um coenvoltório nuclear, com o nucleolo evidente. Nós vamos aprender depois que o nucleolo está diretamente relacionado à síntese proteica, tá? Retículo endoplasmático contínuo ao núcleo, a gente vai aprender depois por quê. Retículo endoplasmático rugoso, porque está associado a ribossomos livres também, ó. Retículo endoplasmático liso, porque não está associado a ribossomo, tá? A gente vai ter o complexo de Golgi, sempre próximo ao retículo. Mitocôndrias muito importantes. A gente tem aqui ó, os lisossomos para digestão celular. E olha que coisa legal. A gente vai ter também, ó, tem os peroxissomos, que são muito importantes, que nós vamos estudar. Microtúbulos, que na verdade são o citoesqueleto. Então a gente vai ter vários citoesqueletos na célula. E olha que coisa legal, a gente tem aqui os cloroplastos, que são presentes apenas nas células vegetais, assim como os vacúolos. Se a gente vai para a célula animal, não tem vacúolo e não tem cloroplasto. Mas a célula animal também não tem parede celular. Mas a célula animal também tem membrana plasmática, tem um citoesqueleto bem amplo aqui. Olha os microtúbulos aqui partindo dos centríolos, tá? Lembrar que não tem centríolo na célula vegetal. Num núcleo com nucleolo evidente, retículo endoplasmático contínuo, liso e rugoso, associado aos ribossomos aqui, ó. Ribossomos livres, complexo de Golgi, mitocôndrias, peroxissomos, lisossomos, tá vendo? E vesículas de secreção, o que é muito importante. Então, se vocês perceberem, as células elas até têm umas características meio semelhantes às células eucarióticas, porque as organelas em si elas são um pouco semelhantes. Isso é para a gente entender a grande complexidade que é a biologia celular e como que as células foram evoluindo, né? Evolutivamente falando, dos procariontes para os eucariontes. E tem até teorias celulares com relação a isso e que nós vamos aprender ao longo da disciplina, tá certo? Pronto. Se a gente consegue enxergar que a biologia celular estuda a célula é a menor unidade de vida, que isso é a teoria celular, que a biologia celular cresceu junto com o avanço da microscopia, ok? E que a gente tem células procariontes e eucariotas, certo? A gente vai entender agora como é que a gente vai na prática estudar a célula. Como que nós, pesquisadores, podemos estudar a célula? Então, existem os métodos de estudo para isso. Então, o primeiro de todos são os microscópios. A gente consegue enxergar as células porque a gente tem microscópio. E os microscópios, de uma forma geral, eles funcionam da forma geral, eles funcionam da mesma maneira. Só que a gente tem diferentes tipos de microscopia. A microscopia de luz, como o desenho aqui pode mostrar, um microscópio de luz, essa foto é bem antiga, né? Mas ela se baseia na luz passando sobre a amostra, que está cortada e corada, tá? Então, é uma luz aqui passando, incidindo na amostra, e essa luz, né, por um choque, por várias sequências de lentes, chega ao nosso olho, tá? Então, é objetiva, ocular e chega no olho. E a gente consegue observar essa imagem. A microscopia de luz, ela também tem a sua correlato. Similar a ela, tem a microscopia de fluorescência, que se baseia também na iluminação por luz, tá? Só que agora a amostra, ela vai ser tratada com fluorocromos. Como assim? A amostra vai ter um agente fluorescente trabalhando com ela. E aí a gente vai ter filtros de lentes que a gente vai conseguir enxergar luzes diferentes de acordo com as fontes de luz, de acordo com os filtros, porque essa amostra pode fluorescer ou não, de acordo com esses filtros. Então, a microscopia de fluorescência, ela se baseia na mesma teoria da microscopia de luz, é uma luz incidindo, só que agora são várias fontes de luz, filtros diferentes, e essa amostra recebe essa luz e ela é tratada com fluorocromo, e esse fluorocromo emite uma rajada de luz mais forte, que, por causa do filtro, chega no nosso olho e a gente consegue ver cores diferentes, ou melhor dizendo, né, fluorescências diferentes graças a isso. Então, junto com a microscopia, então a microscopia de luz, a microscopia de fluorescência, surgiu-se a microscopia confocal. A microscopia confocal é um tipo de microscopia de fluorescência, tá? Só que ele também se baseia com uma visão 3D, e aí é muito legal, porque ele observa a fluorescência, mas ao mesmo tempo ele faz uma varredura e ele obtém uma imagem, tá? Numa visão 3D.
Então isso é muito mais interessante, isso é muito avançado. E junto com isso, depois a gente também tem a microscopia eletrônica, que pode ser de transmissão ou de varredura. A microscopia eletrônica, diferentemente da microscopia de luz, que se baseia com incidência de luz, na microscopia eletrônica não é um feixe de luz, é um feixe de elétrons, certo? E aí a amostra não vai refletir por sombra ou iluminação. A amostra vai ser eletrodensa ou eletrolúcida, se o elétron barra ou se o elétron passa. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem um canhão de elétrons e aí passa pelas lentes para aumentar. E aqui está a amostra, que ela normalmente ela é trabalhada, né? Ela é impregnada com ouro ou com com prata, alguma coisa assim. E aí os feixes passam e os elétrons ou travam na amostra ou ultrapassam. E aí a gente obtém essas imagens, eletrodensas ou eletrolúcidas, que a gente sabe aonde tem a material e aonde não tem material, exatamente pela passagem de elétrons, entenderam? Na de transmissão, os elétrons travam ou passam numa amostra que foi fatiada, foi picada, né, seccionada, que a gente fala, para obter internamente os resultados. Na microscopia eletrônica de varredura, a amostra é íntegra. Por exemplo, um ovócito, um eritrócito, uma hemácia, como está mostrando aí na imagem. E aí o que acontece? A mesma coisa dos elétrons, mas agora ele vai e ele passa e ele cai na amostra, ou ele sai, ou ele não passa pela amostra. E no final, o que vai acontecer é uma varredura, e aí a gente vai ver a superfície da amostra. Então, a gente vai ter a imagem dessa amostra como um todo, e isso que é o interessante. Essa é a diferença da de transmissão, então ela transmite, atravessa a amostra, e a de varredura, que varre a amostra por cima. Tudo bem? Ok. Então, a gente tem vários tipos de microscopia, que é o que a gente utiliza para observar a célula. Mas a gente também pode fazer outras coisas. Como que a gente primeiro vai obter o material para poder analisar no microscópio? Então, a gente tem que ter a coleta do material. Então, existem vários tipos de coleta de células, por exemplo, de material celular. A gente pode coletar a célula como um todo, pode fazer um esfregaço, que é raspar a superfície do material, tipo um esfregaço bucal, que a gente raspa assim, depois passa na lâmina. Um espalhamento, que é só passar, um esmagamento, que pega a amostra, coloca, esmaga com a lamínula, entre outras coisas, como corte histológico. A gente pega o tecido, vai lá, corta o tecido, processa, corta ele e aí a gente vai ter a visão da célula porque a gente fez um corte histológico. Para isso, a gente tem metodologias de fixação. Então, existem corantes, existem fixadores específicos dependendo da sua necessidade. Então, você vai utilizar fixadores específicos, você vai utilizar corantes específicos dependendo do que você quer enxergar. E aí, com base nisso, a gente fala da citoquímica. O que é a citoquímica? É exatamente a utilização de métodos de coloração para observar as células. Como que eu sei como colorir? Depende do que eu quero enxergar. Então, dependendo dos princípios do que eu quero enxergar, eu vou colorir. Então, o meu corante, ele tem afinidade para ácido? Então, eu vou conseguir corar, por exemplo, mais o núcleo. Se o meu corante tem afinidade mais básica, então eu vou conseguir corar mais o citoplasma. Se o meu corante tem afinidade para cálcio, então eu vou conseguir eu vou conseguir corar mais, por exemplo, retículo, reservatórios de cálcio, e assim por diante. Depende da minha necessidade. Então, a gente vai ter vários tipos de reações diferentes. Então, como eu disse, depende do que eu quero enxergar. Eu posso ter reações por ligações eletrostáticas, então se os corantes são aniônicos ou catiônicos, né? Ácidos básicos. Se eu posso ter interações de acordo com ligações convalentes, tá? Se eles vão se ligar mais por tecido conjuntivo ou não, por exemplo. Eu posso ter corantes que tenham interações hidrofóbicas, se eles gostam mais, né? Corantes hidrofóbicos, se eles se relacionam mais com lipídios, por exemplo. Que aí, no caso aqui, olha que interessante a ação aqui do lisossomo, né? Que é a fosfatase ácida, que cora as enzimas. Olha que legal. E ainda eu posso ter o que a gente fala que é a imunocitoquímica. O que é a imunocitoquímica? Agora o jogo virou. Eu não só estou corando, mas eu estou fazendo uma amplificação de sinal. A imunocitoquímica, ela vai se utilizar de anticorpos para localizar moléculas ou regiões de moléculas dentro de células e tecidos. E aí eu amplifico o sinal, porque é como se fosse assim. Eu tenho lá uma molécula que eu quero enxergar, mas ela é muito pequena. Então eu me baseio com um anticorpo específico, eu trato com esse anticorpo se liga nessa molécula e fica uma unidade maior, e isso aqui eu consigo enxergar. Entenderam? E assim eu consigo corar cada vez mais.
e aí eu ponho para revelar, então eu ponho um corante para ver isso. Por exemplo, essa lâmina aqui mesmo, a imunocitoquímica, ela pode ser ainda de imunofluorescência, que vai emitir luz lá da microscopia de fluorescência, ou, por exemplo, imunoperoxidase, que não emite luz, mas cora. Esse aqui é um corte histológico meu, de testículo, e eu estou mostrando aqui proliferação celular. Então, significa que o meu anticorpo, ele se liga à molécula de proliferação celular, que é especificamente o PCNA, por exemplo. E aonde se liga? Aonde as células têm atividade mitogênica. Então, se vocês separarem, aqui, ó, as células têm atividade mitogênica. Aqui elas não têm. Por isso que aqui não corou e aqui corou. Olha que legal. E isso é um método de estudo, porque a gente consegue determinar com base na célula resultados, funcionalidades. Isso que é interessante. Claro que, além de tudo isso, ainda existem outras tecnologias que surgiram, como fracionamento celular, que é separar as células de acordo com as características dela, cromatografia líquida e eletroforese, DNA recombinante, que é a mistura de DNA, cultura celular, e aí a gente vai para frente, né? Clonagem e tudo mais. Tudo isso são técnicas desenvolvidas e aperfeiçoadas para se estudar a biologia celular, para se estudar a célula. Pronto! Como é que eu vou saber usar essas técnicas? Primeiro de tudo, antes de você aprender qualquer técnica, você tem que aprender a célula. Portanto, as nossas aulas não são sobre técnicas. As técnicas vocês vão aprender, com certeza. Mas para vocês aprenderem, vocês têm que saber as células. Então, primeiro de tudo, a gente vai estudar a célula. Da próxima aula para frente, a gente olha para a célula. Beleza? Então, até a próxima aula, galera.